E aí, pessoal? Depois de mais de 40 dias, a NASA finalmente voltou às atividades. O governo dos Estados Unidos encerrou o polêmico shutdown que paralisou não apenas a agência espacial, mas diversas outras instituições federais. Mas existe uma pergunta que está deixando os cientistas do mundo inteiro absolutamente frustrados. Onde estão as informações sobre o 3I Atlas que a NASA manteve escondidas durante todo esse tempo? Hoje vamos mergulhar fundo nesse mistério que envolve um dos eventos astronômicos mais importantes dos últimos anos. Um silêncio governamental suspeito e perguntas que simplesmente não querem calar. Fique comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que você precisa conhecer. O primeiro a se pronunciar publicamente sobre essa situação foi o renomado cientista Avi Loeb, professor da Harvard e uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é objeto interestelar. Logo após o anúncio do fim do shutdown, ele correu para seu blog e publicou um apelo direto à NASA. Com o fim iminente da paralisação do governo, será que a NASA poderia, por favor, liberar os dados que foram mantidos como reféns por questões políticas durante 40 dias? E olha, essa não foi só uma crítica isolada. Cientistas de diversas instituições ao redor do mundo se juntaram a esse coro, pedindo transparência e acesso aos dados que deveriam ser públicos. Mas até agora, mesmo tendo retomado suas atividades, a NASA segue em um silêncio ensurdecedor. Para contextualizar melhor, no final de setembro de 2025, o governo americano efetivou um shutdown que paralisou não apenas a NASA, mas também diversas outras agências federais. E o timing não poderia ser pior. Foi exatamente quando o 3I Atlas, considerado o maior acontecimento astronômico dos últimos anos, estava passando pelo Sol e todos os telescópios estavam apontados para ele. Coincidência? Muitos cientistas acham que não. Vamos entender o que realmente aconteceu durante esse período. O shutdown fez com que centenas de funcionários da NASA fossem afastados temporariamente e diversos programas científicos fossem paralisados. Segundo o comunicado oficial, apenas pessoas em funções estritamente necessárias continuariam trabalhando. Quem tentou acessar o site da NASA durante esse período encontrou uma mensagem padrão. Devido à falta de financiamento do governo federal, a NASA não está atualizando este site. Mas aqui está o ponto interessante. Isso não era completamente verdade. Os satélites e sondas espaciais da NASA continuaram funcionando normalmente, fazendo exatamente aquilo para o que foram programados. Telescópios de monitoramento como o SOHO e o Stereo continuaram tirando fotografias do espaço e até postando algumas imagens diariamente. Porém, essa é uma atividade praticamente automática e seletiva. A NASA estava escolhendo quais imagens postar e quais manter arquivadas. E isso levantou uma questão crucial. O que mais estava sendo fotografado e deliberadamente não divulgado ao público? Pense bem, enquanto o objeto mais fascinante em décadas passava próximo ao Sol, a NASA tinha todos os instrumentos apontados para ele, coletando dados valiosos, mas escolhendo não compartilhar essas informações com a comunidade científica mundial. Isso gerou uma onda de especulações e teorias sobre o que realmente estava acontecendo. No dia 31 de outubro, ainda durante o shutdown, Avi Loeb tomou uma atitude formal. Ele enviou uma carta oficial à NASA, pedindo a divulgação dos dados científicos coletados sobre o 3I Atlas. Na carta, ele solicitou especificamente as imagens coletadas pela câmera IRISE entre os dias 2 e 3 de outubro, quando o Atlas estava em seu ponto mais próximo ao Sol. Esse era o momento mais crítico para observações, quando o objeto estaria sofrendo o máximo de influência de radiações solar. Se ele fosse realmente apenas um cometa comum, como a NASA insiste em afirmar, essas imagens mostrariam o comportamento esperado. Mas se houvesse algo em comum, bem, essas seriam exatamente as imagens que a comunidade científica precisa ver. Mas a pressão não veio apenas do meio científico. A congressista norte-americana Ana Paulina Luna também entrou nessa discussão, publicando no X, antigo Twitter,
Acabei de ter uma ótima conversa com a NASA sobre o 13 Atlas. Assim que o shutdown do governo chegar ao fim, eles irão liberar todas as imagens e dados que possuem. Infelizmente, devido a razões burocráticas, eles não podem liberar nada antes disso. Então a justificativa oficial era clara: o shutdown estava impedindo a liberação dos dados. A NASA entrou em um silêncio de 40 dias, recusando-se a demonstrar qualquer informação relevante sobre o 13 Atlas. Informações que, segundo especialistas, teriam ajudado a responder diversas questões científicas importantes e acabando a curiosidade do público. Mas aqui está o grande problema. O shutdown acabou há dias. A NASA retomou suas operações normalmente. Então por que as informações ainda não foram reveladas? Na verdade, a NASA liberou sim uma informação recente. Eles confirmaram que o 13 Atlas atingirá sua menor distância em relação à Terra no dia 19 de dezembro, quando estará a aproximadamente 270 milhões de quilômetros de nós. Mas espera aí, todo mundo já sabia essa informação. Astrônomos amadores conseguem calcular essa trajetória com semanas de antecedência. Então por que será que a NASA escolheu liberar uma informação que a comunidade científica inteira já conhecia, ao invés de liberar as imagens cruciais dos últimos 40 dias? As mesmas imagens que Avilab e a congressista Ana Paulina tanto solicitaram. Essa é a pergunta que ninguém consegue responder de forma satisfatória. O silêncio da NASA está gerando ainda mais especulações. Se o objeto não passa de um cometa comum, como eles insistem em afirmar, qual seria o problema em liberar todas as imagens? Transparência científica não deveria ser justamente isso? Compartilhar dados, permitir que outros cientistas analisem, confirmem ou contestem as conclusões. E a situação fica ainda mais intrigante quando analisamos o comportamento do 13 Atlas. Nos últimos meses, esse objeto vem apresentando características extremamente incomuns para um cometa, mesmo que considerando que ele é interestelar. Primeiro, temos as emissões de rádio. Cometas tradicionais não emitem sinais de rádio dessa magnitude. Segundo, a cauda dele é praticamente inexistente, quando deveria ser proeminente devido à sublimação de gelo ao se aproximar do Sol. E terceiro, observou-se jatos sendo disparados dele em várias direções diferentes, de forma aparentemente não uniforme. Para muitos cientistas, está cada vez mais difícil explicar todos esses fenômenos como sendo meramente naturais. Avilab, sempre provocativo, criticou diretamente seus colegas cientistas como uma analogia interessante. Fiz uma comparação entre cientistas sem imaginação e sistema de inteligência artificial. Ambos dizem coisas que refletem apenas seus conjuntos de dados de treinamento. Se você treinasse esse sistema de IA exclusivamente com dados sobre cometas, eles argumentariam que qualquer objeto no céu é um cometa, independentemente das anomalias que apresente. E ele tem um ponto válido. Isso explicaria por que cientistas vêm catalogando não apenas o 13 Atlas, mas também o Oumuamua e outros objetos interestelares, como cometas escuros, objetos que não apresentam as características comuns vistas em cometas, mas que ainda assim são classificados como tal. A lógica parece ser: se não são cometas, então o que mais poderia ser? E essa é uma pergunta que muitos cientistas simplesmente não querem fazer em voz alta. Até a NASA finalmente resolver liberar as imagens desses últimos 40 dias, tudo que podemos fazer é continuar observando o Atlas em sua trajetória. E felizmente temos uma data importante chegando. No dia 19 de dezembro, quando o objeto estiver em sua máxima aproximação da Terra, será o momento ideal para realizar medições precisas. Poderemos determinar com maior acurácia sua velocidade real, densidade de massa e composição dos jatos que ele vem liberando. Também será possível procurar por possíveis fragmentos. E aqui está outro ponto que levanta muitas questões entre a comunidade científica. Se os jatos liberados pelo objeto são apenas a sublimação normal de gelo de um cometa, isso não deveria significar que ele está perdendo massa conforme viaja? Até o momento, as observações disponíveis
não demonstram nenhuma diminuição significativa em seu tamanho. E isso é algo que poderia ser facilmente esclarecido com a liberação das imagens da NASA. Eles têm instrumentos infinitamente mais precisos do que qualquer outro observatório terrestre. Se a NASA vem insistindo tanto que o objeto não passa de um simples cometa, não seria mais fácil simplesmente liberar todas as imagens e comprovar definitivamente o que afirmam? A menos, é claro, que as imagens mostrem algo que eles preferem não divulgar por enquanto. Caso tudo ocorra conforme previsto, o 13 Atlas seguirá seu caminho para fora do nosso sistema solar. Em março de 2026, ele passará relativamente próximo a Júpiter. E aqui temos uma oportunidade fascinante. A sonda Juno, que está orbitando Júpiter desde 2016, estará em posição privilegiada para estudar o Atlas de perto. Apesar de a NASA não ter confirmado publicamente que utilizará o Juno para essa missão, diversos cientistas acreditam que essa é uma oportunidade perfeita demais para ser ignorada. Imagine, uma sonda em órbita de Júpiter poderia capturar imagens em alta resolução, fazer análises espectrométricas detalhadas e até mesmo detectar campos magnéticos ou outras assinaturas que telescópios terrestres não conseguem capturar. Mas aqui está a grande questão. Se a NASA realizar esse estudo, ela irá compartilhar os dados com o público? Ou teremos outro shutdown conveniente, de última hora, impedindo o acesso às informações? Como Ave vem afirmando em seu blog há muitas semanas, não devemos fazer da ciência refém das políticas de paralisação do governo. E ele está absolutamente certo. A ciência deve ser transparente, especialmente quando financiada com dinheiro público. Cientistas do mundo todo não estão pedindo nada absurdo. Eles simplesmente querem transparência e acesso às informações que deveriam ser públicas. Querem poder analisar os dados, publicar suas próprias conclusões, debater abertamente as características desse objeto fascinante. Então, pessoal, ficamos por aqui nesse impasse. A NASA tem as imagens, a NASA tem os dados, a comunidade cientista mundial está pedindo o acesso. O público está curioso e merece respostas, mas por algum motivo essas informações continuam sendo restritas. Será que veremos essas imagens eventualmente? Será que elas realmente mostram apenas um cometa comum, como a NASA afirma? Ou existe algo nesses dados que justifica todo esse sigilo? E você, o que acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que isso é apenas uma burocracia governamental ou há algo mais por trás desse silêncio? E se inscreva no canal, hein? Ative o sininho para não perder as atualizações sobre esse caso fascinante. Quando as imagens finalmente forem liberadas, se forem liberadas, você pode ter certeza que faremos outro vídeo completo, analisando tudo. Até a próxima! E continue olhando para o céu.